segundo esses autores, do que se trata exatamente essa quarta onda renovatória? Eu digo esses autores porque, querendo ou não, o Economia Minds, ele traz o que o Capelletti e o Gá já trabalharam, não é? Sim. Então, o que seria essa quarta onda renovatória? Então, a quarta onda, ela trata da humanização dos profissionais do direito, né? O que envolve a necessidade de alteração dos currículos das faculdades, também dos editais de concurso público, né? Para abranger também disciplinas que envolvam a formação humanística, né? E concentrar o estudo do direito a partir dos direitos humanos, né? Então, assim, aquele centro são os direitos humanos, e eu vou dizer assim, a dignidade da pessoa humana, né? A partir desse centro é que a gente vai fazer agora toda a leitura do direito. E aí, ou seja, veio a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, que viu que a justiça é um valor e que a gente deve reconhecer o acesso à justiça como um valor, né? Mas como a gente vai fazer isso se nós fomos ensinados em outro modelo, né? A gente foi ensinado a partir, né, eu vou dizer até uma cultura de litígio, né? Como? Vamos passar por uma mudança na academia também, né? Os operadores de direito, eles têm que passar por essa formação humanística, né? Então, a ideia central da quarta onda do acesso à justiça é garantir ao operador do direito que a sua visão se mantenha focada na realização da justiça, né? Com a efetivação dos princípios que emergem da dignidade da pessoa humana. Cristiana, eu acho que isso também tem uma relação ou uma correlação com a eficácia objetiva dos direitos fundamentais, certo? De que tanto trabalhou lá o professor Daniel Sarmento. Você identifica esse estudo da evolução do acesso à justiça com a atribuição de uma eficácia objetiva dos direitos fundamentais? Sem dúvida, né? Assim, porque além do acesso à justiça, o neoconstitucionalismo mesmo também envolve uma mudança, né, do referencial no que diz respeito à abordagem dos direitos fundamentais, né? Porque, em princípio, os direitos fundamentais eles eram lidos sob a ótica subjetiva, considerando um titular, né? Então, o sujeito vinha reclamar a tutela do direito inerente à dignidade dele, né, a pessoa humana dele. Agora, atualmente, a gente passou, então, a exigir que seja deferida aos direitos fundamentais também uma visão objetiva, né? Ou seja, os direitos fundamentais eles ganharam autonomia e passaram a determinar a atuação estatal e também a atuação entre particulares, né? Independente de quem seja o sujeito titular desse direito, né? Então, os direitos fundamentais, eles se tornaram verdadeiros comandos, né? Comandos a partir dos quais a gente vai se dirigir, vai se relacionar, né? Seja entre particulares ou seja nas relações do Estado ou com o Estado, né? Então, assim, em outras palavras, então, não se trata mais da gente identificar as pretensões que o indivíduo pode exigir do Estado, né? Então, quais as prestações que ele pode pedir do Estado, prestações positivas, prestações negativas, né? Mas mandamentos constitucionais que direcionam toda a atividade estatal e todo o ordenamento jurídico, né? Inclusive entre particulares, independentemente da identificação dos sujeitos a que se destina. Né? Então, é um reconhecimento dos direitos fundamentais como mandamento de conduta estatal, né? E também mandamento de conduta privada. Envolve uma releitura completa do ordenamento jurídico, porque o ordenamento jurídico deve encontrar suporte nos princípios fundamentais, especialmente aqueles que digam, né, que asseguram a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana. Paralelamente a isso, a gente assistiu também uma evolução histórica dos direitos fundamentais em dimensões ou gerações, né, dependendo aí da escola, né, doutrinária, enfim.
Então eu vejo aí uma evolução dessa ideia de gerações, de dimensões dos direitos. Você concorda com isso? Totalmente, é exatamente isso. E eu prefiro o termo dimensões dos direitos fundamentais, né? E eu acho isso fundamental aqui para a nossa proposta, porque a gente pode identificar aí, eu considero um encaixe perfeito, sabe, da leitura do ordenamento jurídico, dos chamados novos direitos, né, da quinta dimensão especialmente, que eles têm tudo a ver e devem ser lidos sob a ótica da comunicação não violenta, né? Então, assim, paralelamente então, ao fenômeno das ondas renovatórias do acesso à justiça e a atribuição da eficácia objetiva, né, aos direitos fundamentais, é imprescindível mesmo a gente atentar para o estudo da evolução histórica que tem sido dividida em dimensões ou gerações de direitos fundamentais, né? Porque, assim, até o final do século XX, né, a gente estudou essas dimensões dos direitos fundamentais, as três dimensões, né, que a partir de um sincronístico paralelismo com os ideais da Revolução Francesa, né, que foi bonito isso ter acontecido também, né, depois de muito tempo, né, a gente conseguiu identificar as três dimensões dos direitos com base naquilo que foi reclamado, né, então a liberdade, a igualdade e a fraternidade, né? Então, os direitos fundamentais da primeira dimensão, eles são direitos marcados pelo cunho individualista, né? Surgindo e afirmando-se como direito do indivíduo perante o Estado, né? Mais especificamente, direitos de defesa, né? Então, demarcando aquela zona de não intervenção estatal, né? Dirigida ao Estado e depois, posteriormente, reconhecida em face também dos particulares. Né? Então, direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade, né? Igualdade perante a lei, não é igualdade material ainda. Né? Os direitos fundamentais da segunda dimensão, eles estão relacionados com a igualdade material, né? E vinculam-se às exigências dos direitos sociais, né? E evidenciados pelo impacto da industrialização e os problemas sociais que vieram junto com isso. Né? Então, demandaram do Estado um comportamento ativo, né, para poder equilibrar materialmente as pessoas, né, como um direito de participar do bem-estar social, né? E assim como os direitos da primeira dimensão, os direitos da segunda dimensão, eles se reportam à pessoa individual, né? Aí, direitos da terceira dimensão, vamos falar de solidariedade, né, de fraternidade. Né? Eles também eles trazem como uma nota distintiva já o fato deles se desprenderem do indivíduo. Né? E aí a gente vai falar dos direitos difusos, né? Especialmente direito, né, só para citar aqui, direito ao meio ambiente equilibrado, direito ao patrimônio histórico e cultural. Né? Mas, além dos direitos da primeira, segunda e terceira dimensão, mais recentemente a gente tem falado de direitos fundamentais da quarta, da quinta, da sexta, da sétima dimensões, né? Cristiana, não são todos os autores, os professores, que admitem esses direitos da quarta, quinta, sexta e até sétima dimensões. Eu tive um professor que se dizia viúvo da Revolução Francesa, quer dizer que ele parou por ali. O que seriam esses direitos da quarta, quinta, sexta e sétima dimensões? Já sou o contrário do seu professor, porque eu sou super adepta dos direitos da quarta e quinta, principalmente da quarta e quinta, né? A sexta e sétima também tem seu valor, né? Mas aqui, para o que a gente está trabalhando, eu vejo bastante a quarta e a quinta mostrando esse caminho mesmo, sabe? Se encaixando aqui no que a gente está falando. Né? Os direitos da quarta dimensão, eles costumam ser referidos como direitos voltados à globalização, né? Então, eles já estão fora do território, né? Já não estão limitados a um território, é o direito à globalização dos direitos fundamentais, né? Da pessoa ser reconhecida como um ser humano em sua dignidade onde quer que ela esteja. Cidadão do mundo. Cidadão do mundo, exatamente, né? Então, são direitos que decorrem do simples fato de você ser humano, né? Então, nessa classificação, a gente costumam-se, né, fazer referência ao direito à democracia direta, ao pluralismo,
né? A informação, direito à informação. Também o direito contra as manipulações genéticas que possam alterar a espécie humana, que possam levar, inclusive, à extinção da espécie humana, que aqui é bioética. Né? E justamente, né, não são todos os autores que concordam, como existe uma flexibilidade onde encaixar qual tipo de direito em qual dimensão, né? Mas eu sinto que aqui na quarta dimensão a gente está falando disso, né? Mas seguindo a linha do Paulo Bonavides. Né? Então, os direitos da quarta dimensão, eles guiam, né, a gente para uma sociedade aberta, né, que é essa globalização, né? A democracia plural, ela exige, né, da ciência jurídica uma postura menos positivista, menos dura, né? Então, assim, a lei reduz um pouco o seu valor e ela acaba ganhando mais movimento, mais fluidez, adaptabilidade. Fica mais dinâmico. E você vê isso, como a gente vai negar isso? Vendo o próprio ordenamento jurídico passando por isso, né? Com as cláusulas abertas, os preceitos indeterminados e tal, né? E a quinta dimensão dos direitos, Paulo Bonavides, né, que trata dessa forma, ele vai buscar o direito à paz, que antes era incluído lá na terceira dimensão dos direitos, por ser, né, um direito difuso, mas ele reconhece que a paz deve ser um direito, deve ganhar uma dimensão própria, né, deve ser o pilar de uma dimensão dos direitos fundamentais, né? Então ele traz a quinta dimensão focado no reconhecimento do direito à paz como um direito fundamental, né? Então ele destaca o direito à paz, né, lá, e vem garantir essa função caracterizadora de uma dimensão própria de direitos fundamentais, né? Para ele, assim, tão característico como a liberdade nos direitos da primeira dimensão, né? A igualdade nos direitos da segunda dimensão, a fraternidade na terceira. Ele reconhece o desenvolvimento, né? A democracia plural, né? Na quarta, né? E o direito à paz é o marco caracterizador da quinta dimensão. E no Brasil, a defesa da paz, ele está previsto também, né, na Constituição Federal, ali no artigo 4º, inciso 6º, e como todo princípio constitucional, né, ele tem a mesma força, a mesma virtude, né, de ter essa expressão normativa, de irradiar os seus efeitos por todo o ordenamento jurídico, né? E considerando a eficácia objetiva dos direitos fundamentais, é disso que a gente está falando, né? A paz como um comando, né? É um comando. E além dessa referência à paz do Paulo Bonavides, eu gosto também de lembrar do José Adércio Leite Sampaio, que também trata da quinta dimensão dos direitos, né? E ele fala em direito ao cuidado, direito à compaixão, né? Direito ao amor a todas as formas físicas, independente de qualquer tipo de preconceito, né? Fala de vamos impedir a tirania dos estereótipos, né? Ou seja, totalmente inclusivo, né? Estereótipos de beleza, de raça e etc. E vale consignar que a divisão dos direitos fundamentais em dimensões, ela não representa a superação, né, de uma dimensão por outra dimensão, né? Ao contrário, elas formam um sistema complementar. Por isso melhor do que geração, né? Por isso melhor do que geração. Também está aí, né? Então, assim, os direitos da quinta dimensão, eles evidenciam a amplitude que a gente deve dar para os direitos das demais dimensões, né? Então, isso vai tornando cada vez mais ampla. A liberdade, a igualdade é cada vez mais ampla, né? Mais inclusiva, né? Então, assim, esse contexto pacífico, compassivo, né? Amoroso, com que todas as pessoas têm direito de ser tratadas e de terem suas necessidades consideradas, isso é ampliado, né? Isso é levado para todos os direitos da pessoa, né? E também, agora, para a gente não deixar de citar, né, a sexta dimensão e a sétima dimensão, né? A sexta dimensão também foi um destaque, né, da água,
né? A água foi destacada lá do meio ambiente equilibrado, da terceira dimensão também, e está sendo considerado como um direito em razão da urgência da questão das águas, né? Isso está sendo tratado como um direito, uma dimensão própria de direitos fundamentais, né? E a sétima fala do direito à probidade administrativa.